Senhores, dentro de 15 dias, poderá não existir mais a musiquinha. Mas uma parte dela já foi para o espaço. O negócio da copinha. E um dos responsáveis por esse fim dessa gozação e por essa conquista importante do Palmeiras está com a gente. Estou falando do técnico Paulo Vitor, que conquistou a copinha junto com tanta gente e nos atende gentilmente. Muito boa noite, Paulo. Tudo bem? Como é que estão as coisas? O que mudou na sua vida depois que vocês estragaram a musiquinha dos adversários, Paulo? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Prazer estar participando ao vivo aqui do programa. Conseguimos, com muito trabalho, com muita dedicação por parte de todos aí, colocar esse título aí na coleção, na história do Palmeiras. E sentimento muito bom. Você perguntou o que mudou na minha vida, né? Um reconhecimento maior por parte da torcida, mas a fome, a vontade, o esforço pelo trabalho, ela só aumenta, a responsabilidade, ela só aumenta, e é assim que a gente vai dar sequência no trabalho aí na carreira. Paulo, todo mundo fala do Endrick, ele é um diferente, ele é um moleque que chamou muito a atenção. Como está sendo essa administração de um fenômeno que aparece, tudo indica, né? Como o Endrick, que no final da história é um garotinho de 15 anos. Como é que é isso? Eu respondi muitas perguntas sobre o assunto, Flávio, mas sinceramente tem sido bastante tranquilo, muito pela postura do Endrick, apesar de um menino de 15 anos, tem uma mentalidade, uma postura no dia a dia de trabalho muito boa, uma cabeça muito boa também nas conversas, então a gente tem tratado com bastante tranquilidade e naturalidade, e ele tem dado essa resposta de maneira bastante positiva aí, diante de todo esse assédio e essa repercussão que veio à tona por conta do belo trabalho e do merecido reconhecimento que ele teve. Celso Cardoso. Paulo, primeiramente, parabéns pelo título da Copinha, pelo trabalho feito no Palmeiras. Ainda sobre o Endrick, que tipo de trabalho é feito de gestão de carreira dele? Existe essa preocupação, por exemplo, do Palmeiras, isso foi passado para você como gestor de grupo ali também, no sentido de trabalhar a cabeça dele de uma maneira que ele não venha se deslumbrar. A gente mostrou uma matéria dele com 11 anos, quando ele estava despontando aí no Palmeiras, e ele falava, parecia um profissional. Ele já falava de tamanha maturidade para um garoto de 11, então eu imagino que ele esteja ainda mais maduro. Mas ainda assim, existe essa preocupação? Como é que tem sido esse entorno do Endrick? Não, existe sim, Celso, boa noite. Não só com o Endrick, mas com todos os atletas da base. É natural que quando um atleta receba tantos holofotes como foi o caso do Endrick na Copa São Paulo, se tenha algumas ações a mais em relação ao atleta, mas como você falou, na minha primeira passagem, eu também pude acompanhá-lo com 11 anos no Sub-11 do clube, e realmente ele sempre se demonstrou um atleta com nível de maturidade muito grande. Ele é um atleta muito família, assim, você vê ele um menino muito apegado à família, aos pais, ao irmão, e eu acho que isso também soma positivamente aí para ele ter esse equilíbrio, essa tranquilidade, para lidar com tudo isso que vem acontecendo da melhor forma possível e se manter muito, muito focado no trabalho, nas coisas que estão pela frente. Paulo Sérgio. Boa noite, Paulo. Sem dúvida nenhuma, foi um trabalho assim que eu acompanhei um pouco num jogo contra o São Paulo. Vocês jogaram de uma forma completamente diferente, fizeram o primeiro gol no início, sofreram a pressão, souberam lidar com essa pressão, então foi completamente um jogo diferente da final, onde jogou em casa. É lógico que hoje a pergunta de todo torcedor, desses garotos que estão aí, quais são os garotos que você pode dizer assim, esses já estão prontos para o profissional? E uma outra pergunta também, você está vendo aí, você está acompanhando essa procura do Ajax no Giovani? Boa noite, Paulo. Em relação ao jogo contra o São Paulo, a sua leitura é perfeita, né? São dois tempos completamente distintos a nível de estratégia.
E foi exatamente isso que a gente propôs. A gente estudou muito o São Paulo dentro da competição, sobretudo nos jogos contra Cruzeiro e Vasco, né? E a postura também dos adversários em relação ao São Paulo. São Paulo é uma excelente equipe, dispensa comentários, muito bem treinada pelo Alex. É uma equipe com uma rotação muito grande, né? Dotada de atletas muito leves e rápidos, com grande qualidade, joga sem referência, sem um camisa 9, com muitos jogadores pelo lado do campo, né? Buscando essas jogadas pelo lado do campo, e a gente sabia que precisava pressioná-los o mais alto possível, o maior tempo possível. E isso durou no primeiro tempo, fizemos 1-0, tivemos a chance de ampliar o marcador. E no segundo tempo voltamos com uma estratégia de defender em bloco baixo, em pressão baixa, para tirar tempo e espaço do adversário, né? E tentar matar o jogo no contra-ataque. Não fomos eficientes no contra-ataque, porém nos defendemos bem. A gente tinha uma segurança em adotar essa postura pelos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, que a gente teve a oportunidade de representar a equipe principal no final do ano passado. E fizemos bem. No momento que precisou sofrer, a gente soube sofrer. Em relação aos atletas que você me perguntou, quem estaria pronto para a equipe principal, eu acho que é difícil citar um ou dois atletas pelo que a equipe jogou como equipe, né? Desde a minha chegada aqui, hoje eu tô com 3 meses no meu retorno para o clube, a gente bateu muito nessa questão coletiva, né? Nessa questão de grupo, de trabalho em equipe. E essa equipe trabalhou coletivamente muito bem, e aí foi natural que as individualidades aparecessem, e apareceram em todos os setores. Eu acho que os atletas que tiveram maior minutagem na competição, os 14, 15 atletas ali que tiveram maior minutagem durante toda a competição, mostraram que realmente estão preparados aí para representar a equipe principal quando forem solicitados. Acho que esse é o grande trabalho de base aí do clube. Em relação ao Giovani, obviamente a gente tá acompanhando toda essa situação. Procuro não me envolver nesse tipo de comentário, e até internamente aqui no clube também não. A gente procura fazer o nosso trabalho. Acho que isso é fruto do trabalho de base do clube, de várias mãos, de todos os profissionais que passaram pelas categorias de base nos últimos anos e trabalharam com o Giovani também. Então, a gente fica feliz pela procura e procura seguir trabalhando aí para que o clube possa estar sempre se destacando nesse sentido também. Para a gente finalizar, a última pergunta do nosso Chico Lank para o técnico campeão da Copa São Paulo. Pois não, Chico? Ô Paulo, parabéns, título merecido. E vou dar um número para você aqui, que eu não sei se a ficha caiu ainda. Mas o Atlético Mineiro levou 50 anos para ser campeão brasileiro. O Palmeiras levou 53 anos para ser campeão da Copinha. A Copinha começou em 1969, nós estamos em 2022. Então foram 53 anos de fila, cara, que você, com os seus jogadores, né, acabou quebrando. Isso, para mim, é um título que tem que ser valorizado, na minha opinião. Muito mais que você vai vamos ser campeão no Mundial, vamos ser isso e aquilo. Não, era um título que o Palmeiras não tinha há 53 anos. É tempo pra caramba, eu tenho 67. Eu me lembro quando começou a Copinha. E o primeiro campeão acho que foi até o Corinthians, se não me falha a memória. Ou Nacional. Ou Nacional. Acho. Não sei, parece. Depois o Corinthians ganhou uns 5 seguidos. Ganhou mesmo. Uma coisa assim. Então, veja só aonde você chegou. No comecinho de carreira, você é jovem ainda, tem muito pela frente. E veja onde você chegou. 53 anos depois, conquistou um título inédito para o Palmeiras. Então, esse título tem que ser valorizado. E eu vou dizer uma coisa para você. Por que você... É o tal negócio. É o que a gente ouve, né? Eu nunca tive nas equipes de base do Barcelona, do Real Madrid. Não sou que nem o Paulo Sérgio, que está toda hora lá na Alemanha, vendo o Bayern de Leverkusen, né? E as equipes de base. Mas o que a gente escuta é o seguinte, que a equipe juniores e a sub-20 do Barcelona joga mais ou menos parecido com o Barcelona titular. O Palmeiras não tem feito isso. Você, por exemplo, botou um time para frente, jogou um time basicamente do 4-3-3, para cima de todo mundo, e jogou completamente diferente do Abel Ferreira. Isso aí te incomodou, incomoda? O Abel pegou no seu pé? Como é que ficou essa situação?
Boa noite, Chico. Obrigado pelas palavras aí. Realmente a gente fica muito feliz em poder escrever essa história, né? Em quebrar esse jejum. Procuramos, durante toda a competição, colocar um foco muito grande na excelência no nosso trabalho, no nosso grupo de trabalho, né? Tirar toda a pressão por parte dos atletas, que a gente sabe que viria muito do externo, né? Natural. Mas focamos no nosso melhor e conseguimos entregar diariamente um grande trabalho que foi passado para dentro de campo. Você citou aí as equipes de fora, como por exemplo o Barcelona, as equipes de base jogar como a equipe principal. Eu fiquei 5 anos trabalhando na seleção brasileira, na base da seleção. Eu pude fazer algumas visitas não somente a clubes, mas também verificar isso dentro das seleções. Isso realmente acontece em sua grande maioria, né? Eu, enquanto treinador de base, enquanto formador, eu acredito que a diversidade ela faz parte de uma boa formação, né? Eu acho que é importante os jogadores vivenciarem situações diferentes, sistemas diferentes, jogarem em posições diferentes. Não acredito que uma coisa só prepare o jogador da melhor forma possível, até porque um jogador faz a base no Palmeiras, mas daqui a pouco ele não joga no Palmeiras. Hoje existe um treinador, mas daqui a 2 anos será outro treinador com uma filosofia totalmente diferente. Então eu sinceramente não acredito tanto nesse discurso. Eu acredito que a gente tenha que ter ideia clara de futebol, trabalhar em cima de comportamentos que vão preparar o jogador para ascender a equipe profissional, né? E para que ele consiga ter desempenho independente de quem seja o treinador, independente de qual seja a ideia de jogo, se é mais ofensiva ou mais defensiva. Em relação ao contraponto de características de jogo que você citou em relação ao Sub-20, a equipe principal, eu acho que não existe tanta diferença. Eu admiro demais o trabalho do Abel. É um grande treinador, uma grande pessoa, que com certeza tem deixado um grande legado aí para o futebol brasileiro. E em relação à montagem dessa minha equipe para a competição, eu sempre procuro selecionar as melhores peças nos melhores momentos, no melhor momento, né? E fazer um sistema de jogo, colocar uma característica de jogo que case com aquilo que os jogadores estão me demonstrando. Então, a gente procurou desenhar esse 4-2-4 aí, que foi o que a gente jogou na competição, que virava um 2-2-6, né, com 2 zagueiros e 2 volantes móveis, laterais avançados e 4 jogadores com mais responsabilidades ofensivas ali, o Jonathan e o Giovani como meias pontas e 2 atacantes com profundidade, que eram o Hendrick e o Gabriel Silva. É um sistema que a gente tem visto pouco atualmente, mas é um sistema muito eficiente e, ao mesmo tempo, sendo muito ofensivo, a gente se preocupar muito com a solidez defensiva, né? Uma equipe que foi muito agressiva nas reações pós-perda da bola e, quando foi empurrada para trás, também soube se defender, tinha uma boa recomposição. Então, eu acho que excelência no futebol é isso, né? É criar, conferir as oportunidades em gol, mas também ter uma solidez defensiva e uma estrutura moral que represente a torcida, que represente o clube da melhor forma possível. Muito obrigado, Paulo. Parabéns pela conquista, muito sucesso na sua sequência de carreira e obrigado por nos atender ao vivo aqui no Mesa Redonda. Um abração. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos aí, foi um prazer. Desejo o mesmo sucesso a todos aí. O Chico falou passando que ele achou que... O campeão foi o Corinthians. Foi o Corinthians, né? 69. Ele achou que não foi pênalti no lance do Palmeiras. Vocês também acharam? Concordam com isso? O pênalti que redundou no gol, o pênalti no Navarro? Eu achei que foi pênalti. Também achei. Eu também achei. Foi também para você? Achei que foi pênalti também. Eu acho que ele joga o pé no adversário e simula a queda. Então, esse lance, Chico e amigos, esse dá para você interpretar. Aí é de cada um. Não tem nenhum erro na interpretação do Chico, não tem nenhum erro na interpretação dos demais. Interpretação, cada um vê de uma maneira. O Chico dá uma leitura de ele deixou o pé, ok. O que não pode é mudar a regra, como estão fazendo com os lances de bola na mão e mão na bola. Quanto a isso aí é interpretação. Aliás, o Chico exemplo, não daria, outro daria, tá tudo ok. Por exemplo, tem errado muito. De São Paulo hoje também, a gente vai falar depois, eu não daria também.
né? Esse, nesse sinceramente, lance eu aí, Você vê a daria. mão, ó, a mão cima. do zagueiro em Esse foi. cima. Exato. Tá vendo? E o Ali- pé também acaba batendo. Esse eu daria. Olha a mão dele. Depois aí, ele segura o jogador do Olha Palmeiras. olha a perna esquerda do zagueiro. Não, pega. Ele engancha, o atacante engancha a perna no pé do zagueiro. É diferente. Na verdade, a perna direita, né? Tanto é verdade que foi um lance para VAR. Mas enfim, o Palmeiras, ele 3 jogos, 7 pontos, está muito dentro, né, do que se esperava. Para o Palmeiras também, Flávio, cá entre nós, o Palmeiras está disputando o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista tem outro nome, Mundial de Clubes da FIFA. É isso. Pré-temporada, né? Não, e o Palmeiras... Preparação para o Mundial. Sim. E tá muito bem. Ele está melhor que todos. Não, e preparando essa garotada também. Né? A ponto de o Abel falar, ó, eles têm que jogar com mais seriedade. Sim. Tem que aproveitar as oportunidades. Claro. Tem que parar de brincadeiras. Então agora, o Abel já dá um recado bem sério para os jogadores, que aqueles que querem ser titular precisam trabalhar para isso. Deixa eu falar com o mestre Alberto Helena. Tudo bem, tá tudo bonitinho, tá tudo legal. Mas vamos supor que o Palmeiras não vença o Mundial. Pode ter algum reflexo nesse trabalho todo, mestre? Olha, até que pode, dependendo de como ele deixa de ser campeão mundial. Por exemplo, se fizer uma campanha como fez da última vez, com o Abel, perdeu nas preliminares, vai ser duro aceitar isso. Mas se perder para o Chelsea, é um jogo de praticamente igual para igual, pelo fato de que o Chelsea tem decrescido muito nessa temporada. E o Palmeiras já está bem preparado e tal para enfrentar uma situação dessa. Eu só queria pedir permissão para você para falar a respeito desse trabalho do Palmeiras nas camadas inferiores. É o seguinte, este é um momento excepcional da história do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um clube comprador e desta vez ele está se revelando um eficientíssimo produtor de jogadores promissores. Dentre eles, esse menino Endrick. Esse menino, você não precisa ser psicólogo para olhar no olho dele, nós temos uma imagem dele agora há pouco passando, para perceber que ele é um cara focado, um cara ligado. Ele tem mais idade do que tem na certidão de nascimento. Isso, aliás, é próprio dessas camadas inferiores na sociedade brasileira, que é terrivelmente insatisfatória. Esse pessoal amadurece muito mais rápido, por necessidade, por questão de sobrevivência. O futebol e a música popular são os únicos dois canais de escape da miséria, da pobreza, que encobrem a grande maioria dos brasileiros, sobretudo o brasileiro negro, que esse carrega desde a senzala até agora a miséria com ele. Então, esse menino é excepcional. Como excepcional, ele deve ser tratado dessa maneira, excepcionalmente. Não é mandando um rapaz de 15 anos para a Disneylândia que você vai oferecer a ele o caminho mais adequado para o seu aproveitamento no time principal. É muito mais. Um garoto de 15 anos está pensando em namorada, está pensando em encontrar com os amigos, ir para a festinha, não é ir para a Disneylândia. Disneylândia é coisa de criança. Esse menino não é criança. Entendeu? Então, é preciso que é muito melhor para ele, para a preparação dele como jogador de futebol, e, por exemplo, o Mundial, mesmo que não seja para jogar. Mas ir para lá é mais educativo, ele vai se enturmar mais com a turma vai assumi-lo mais, enfim, vai oferecer para ele um caminho muito melhor para o seu desenvolvimento. Legal, mestre. Opa, prêmio!